Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que serviria como modelo e como guia para a humanidade. E a resposta é bem sucinta. Em uma palavra, o Espírito de Verdade responde: Jesus. Então, Jesus é apresentado como um modelo. Modelo é aquele que nós observamos e tentamos fazer igual. Tentamos ser semelhantes a ele. Então, esse é Jesus. E guia, naturalmente, é aquele que nós seguimos. Seguimos os passos. E é claro que para conhecer esse modelo e esse guia, o que nós temos de material, de conteúdo, são os evangelhos. Então, os evangelhos, os 4 evangelistas, os primeiros 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles contam a história de Jesus. Mas nos interessa agora a última semana da vida terrestre de Jesus. Jesus que para nós no Espiritismo é um espírito puro. E como acabei de mencionar, o nosso guia, o nosso modelo, um espírito que subiu todos os degraus da evolução e alcançou a perfeição máxima que um espírito pode alcançar. Sabendo disso, né, a gente vai lembrar dessa última semana, que ocorre no domingo, quando ele chega em Jerusalém, chamado Domingo de Ramos, né, pela Igreja Católica, que ele é recebido pela multidão, que tiram as túnicas, as capas, jogam no chão e o acolhem com galhos de palmeira. Ele entra montado num burrico, né? Ele entra montado num burrinho, né, para confirmar uma profecia antiga de que o Messias entraria na cidade sagrada montado num jumento. E é isso que acontece para confirmar a profecia. Logo mais, na segunda-feira, ele teria expulsado os vendilhões do templo, não aceitando que a casa do Senhor tivesse se convertido em um antro de comércio, de ladrões, de exploração. Então, naquele momento, ele se coloca contra o sistema, contra um sistema que se aproveita da religião para se beneficiar materialmente, enquanto tantas pessoas são excluídas, e Jesus ele anda do lado dos excluídos. Esse último ato dele causou muita polêmica junto aos fariseus, junto aos poderosos da religião da época, e isso levou à prisão de Jesus na quinta-feira à noite. Mas antes da prisão, ele foi para o Jardim das Oliveiras, ou Getsemane, junto com 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e ele pede para os amigos: olha, fiquem aqui comigo enquanto eu vou mais à frente para orar. E pediu para que eles ficassem em vigília, acordados, orando com ele, mas ele se afastou. Enquanto ele orava, ele pediu a Deus, segundo os evangelhos: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus já sabia o que aconteceria, os próximos passos, né, que ele deveria seguir. Ele já havia revelado, pouco antes, na última ceia, que ele seria traído, seria abandonado. Então, ele previa o fim que ele teria, porque ele era um espírito missionário. Ele veio para uma missão e aquela missão estava em vias de ser concretizada. Então, ele pede. E segundo Lucas, nesse único evangelho tem um relato dessa forma, naquele momento, ele se emociona, se angustia tão profundamente que ele chega a chorar lágrimas de sangue. E a gente sempre pensa, né, Alain? Poxa, mas se Jesus era um espírito puro e sabia da sua missão, sabia que teria que passar por tudo aquilo, seria adequado a gente interpretar que ele poderia sentir medo? Jesus poderia sentir medo realmente do que estava por vir? Eu acho que não, Wilson. Porque assim, ó, medo, ele advém do desconhecido. Quando eu não sei o que vai acontecer, quando eu não entendo alguma coisa, quando eu tenho medo, normalmente é ligado à ignorância dos fatos. É a ignorância do que, por exemplo, tenho medo de uma barata. Eu ignoro que a barata não pode me fazer nada. Mas por que eu tenho esse medo? É até, de uma certa maneira, inconsciente, é um medo sem um sentido que eu explique. Então, eu não acredito. Veja, quando a gente
cita os evangelhos, e como você bem falou, a única fonte que nós temos para falar da vida de Jesus, nós temos que sempre ter em mente que podem ter acrescentado coisas antes e depois daquelas escritas. São escritas que foram feitas de forma tardia, assim, muitos anos após os acontecimentos, e segundo o escritor, quem conta um conto aumenta um ponto, ali podemos ter vários pontos. Existiam também, existem no meio ideias que queriam ser defendidas pela Igreja Católica. Agora, deixando isso só como um alerta, tentando fazer uma interpretação, nós podemos pensar o seguinte: eu não consigo, antes de mais nada, como espírito de expiação e provas, imaginar o que o espírito puro estava pensando ou sentindo naquela hora. Eu consigo comparar com experiências vividas por outros espíritos e entendendo isso. Por exemplo, eu me recordo de uma passagem que foi relatada da Ivone Pereira. Ela já estava velhinha, morava no Rio, e o pessoal da FEB sempre estava se revezando para acompanhá-la nas diversas ocasiões. E no dia especial ela chegou e falou assim: olha, fala para o pessoal que hoje não precisa me buscar para fazer alguma coisa, porque às 10h30 eu vou fazer uma viagem. E daí falaram: mas viagem? Como você vai fazer uma viagem, né? Você vai viajar? Eu vou fazer uma viagem, mas eu tenho que ir sozinha nessa viagem. O Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra, vem me buscar. Bezerra já tinha falecido, já estava desencarnado. E de verdade ela foi parar no hospital, 10h30 ela falece, ela desencarna. Então, se um espírito como Ivone Pereira, que ainda, vamos imaginar, expiação e provas, consegue saber da hora da sua morte, de quem vem buscá-la, imagina Jesus. Eu imagino assim que as possibilidades de Jesus são muito maiores para essa hora. Então eu acredito que toda dor, se ele sentiu dor, sentida por ele, é mais da nossa ignorância, é mais da nossa falta de capacidade de entender a presença no Espírito puro entre nós. É mais sabedor dos milhares de anos que teríamos pela frente, e ele talvez tinha só aquela oportunidade para falar sobre o amor. E o mandato dele ali de trabalho foi de 3 anos. A gente sabe que isso passa muito rápido e estava chegando o fim. Né? Estava chegando o fim. E acho que pode ser até um processo de autorreflexão. Será que eu fiz meu trabalho? Será que eu consegui trazer o amor? Eu acho que é nesse sentido que nós devemos pensar. Mas esse é um ponto de vista meu, Wilson. Pai, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice que ele pediu para ser afastado dele? Que ele não queria beber. Qual é o cálice que Jesus não queria beber naquele momento? Mas ele complementa a oração, ela não para por aí. Ele vai dizer: mas que, acima de tudo, seja feita a vossa vontade. Eu acho que para a gente, Alan, assim, uma interpretação minha também, é um exemplo. É um exemplo, porque se Jesus é um modelo para nós, eu tenho que poder olhar para ele e sentir empatia por ele, proximidade dele. Porque eu não consigo pensar em Deus, a minha mente não consegue, porque Deus nos é apresentado como uma inteligência, ele não é um ser corpóreo. Então veja, Deus não é um homem ou uma mulher, um ser humano, né, um humanoide com um corpo como o nosso, ele é uma inteligência que perpassa toda a sua criação, daí a sua onipresença. Como me reportar a um ser desse, eu ainda no grau evolutivo em que me encontro? É muito difícil. Agora Jesus não, Jesus ele é humano, ele nasceu como eu nasci. Ele sentiu fome, ele caiu quando criança, ele brincou,
Ele provavelmente deve ter sido seus episódios também de ser repreendido por sua mãe e por seu pai, por alguns cometimentos das artes que as crianças costumam fazer, não é mesmo? Eu imagino Jesus desse jeito, muito humano. E é por isso que eu me identifico com esse modelo. E naquele momento, o que eu vejo nesse Jesus humano e modelo? Eu não estou falando de um Jesus divino aqui. Estou falando de um Jesus que está encarnado, que está preso, que o perispírito está preso dentro de um corpo físico. Ele está dizendo para a gente, olha, diante da mais difícil tarefa que você vai se deparar na sua vida, por mais dolorosa que ela possa ser, você pode, ainda assim, pedir para que Deus te livre. Você pode pedir para que Deus evite esse sofrimento. Você tem esse direito de pedir. Mas com a consciência de que acima da sua vontade está a vontade de Deus. Então, é um ensinamento para mim de como me colocar diante de Deus. Tudo eu posso pedir, tudo. Mas sabendo que a vontade de Deus tem que ser superior à minha. E Kardec vai tratar sobre Jesus na obra A Gênese. Lá ele fala sobre aquela ideia que se tinha na época, inclusive de Roustang, Jean-Baptiste Roustang, sobre Jesus ter tido um corpo fluídico. E Kardec trata desse assunto e ele vai falar que não, que Jesus teve uma vida humana, um nascimento natural como nascimento humano. E todo o sofrimento de Jesus foi um sofrimento real. Isso é o que Kardec coloca. Caso contrário, seria um simulacro, palavra de Kardec. Ou seja, ele estaria nos enganando, como se fosse um ator. Então, daí eu entendo que esse sofrimento, essa angústia, possa ter sido real, possa ter acontecido de verdade. Não só porque ela está relatada nos 4 evangelhos principais, mas porque Jesus vivia as sensações, as emoções de um ser humano. Sim, mas com um espírito puro, né? Então, eu não vejo problema dele ter simulado um comportamento ou com intenção educativa. Veja só. Nunca vai dar para a gente chegar no atual estágio que nós estamos, numa solução disso. Até porque quando ele fala, pai, afasta-me esse cara, ele está sozinho, quem que escutou? Né? Entendo que foram os 3 amigos ali. Ele estava sozinho, Tiago, ele não né? pediu para se afastar, ele estava sozinho. Quem que escutou ele falar isso? Então, veja que isso tudo é muita especulação, especulação dele ter falado, especulação dele ter pensado. Agora, eu não tiro a oportunidade de reflexão de cada passagem dessa. E aí, cada um de nós tem uma possibilidade interpretativa de acordo com a nossa necessidade. Então, eu sempre tento, Alain, esquecer um pouco se aquele texto, aquela coisa foi inserida ou não ali, e não buscar uma interpretação literal, mas buscar uma emoção. Que eu acho que a gente deve ver o evangelho com sentimento, não com uma interpretação das palavras. É isso aí que eu imagino. Então, por exemplo, por que uma pessoa chora? Ela chora por alegria, chora por tristeza, chora por muitos motivos, né? Cada pessoa dentro da sua sensibilidade. Por que que o choro é do corpo físico, é uma manifestação orgânica, né? Mas existe um espírito tocando aquele corpo físico. Então, qual é a emoção? Existem pessoas que entram em lugares religiosos, em centros espíritas, e se emocionam, ficam bocejando ou ficam com sono. Por quê? Porque há uma mudança de energia. Então, aquele momento para Jesus devia estar uma energia extremamente tensa entre todos ali. Ele podia, sim, estar sensível àquela energia e até imaginando, assim, né? Puxa vida,
eu atraí esses apóstolos, minha mãe, as pessoas que estão em volta de mim, agora eu deixo eles sozinhos. Né? Assim, a questão da responsabilidade do fato. Eu chamei, eu convidei eles para estar comigo, e agora eu me vou. E agora eles vão ter que ficar sozinhos. Então, ele pode ter sentido alguma coisa, eu não digo que não. Mas veja, o que mais vale para mim não é a interpretação literal, mas é o sentimento que essa passagem traz para cada um de nós. E é justamente essa interpretação que eu procuro extrair, né? Essa interpretação da dor diante de um grande problema, de um problema que parece insolúvel, inevitável. A pessoa vai ao médico e recebe um diagnóstico de uma doença grave considerada incurável. O que ela faz diante daquilo que parece inevitável? Num grau adiantado em que o médico fala, olha, você não tem mais tratamento, não podemos mais fazer cirurgia. No seu caso, nenhuma quimioterapia vai adiantar, então vai para casa, fica com sua família. Como que essa pessoa vai para casa? Como ela se relaciona com a vida diante disso? Ela vai sentir angústia? Ela vai. Ela vai chorar? Ela vai. Ela vai sentir que ela vai ter que se afastar daqueles que ela ama? Ou ela vai sentir, como você acabou de dizer sobre Jesus, que ela vai faltar para quem precisa dela, para a família, para o filho, para a esposa? Como eles vão ficar sem mim? Então, diante dessa situação, diante da morte iminente, que é o problema maior da humanidade, né? De qualquer ser humano. Qual é o nosso problema maior? A morte. Porque ela é inevitável, porque ela sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Nenhum de nós vai vencer a morte do corpo físico. Eu tô falando, olha a diferença. Eu estou falando morte. Não estou falando desencarnação. Né? São coisas diferentes. Todos nós morreremos fisicamente. Então, nós vamos perder essa batalha. Não tem jeito. É interessante isso. Todo ano eu costumo fazer uma palestra falando sobre a morte. Não é sobre a desencarnação, é sobre a morte. E eu, na psicanálise, atendo muitas pessoas terminais também. Então eu lido com a morte há muito tempo. E de várias maneiras, convivendo com pessoas nesse momento final. E é interessante que, no meu ponto de vista, eu acredito que a morte vai nos alcançar em algum momento, em alguma curva da estrada aí, vai nos alcançar. Mas até lá, eu preciso viver. Até lá, eu preciso fazer o melhor de mim. Até lá, eu preciso fazer meu papel no mundo. Seja ele qual for, eu tenho que estar ativo no mundo. E acho que Jesus, naquela hora, ele pediu um tempo para todo mundo, ele falou, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu me concentrar, porque ele estaria fazendo nos próximos dias o maior papel da sua educação para nós. O maior, estaria representando a lição mais importante. Ele trouxe a lição do amor, mas naquele momento ele morreria no corpo físico. E ele, no domingo, então, de Páscoa, ressuscitaria, segundo a doutrina católica, para nós. Ele se manifestaria como espírito e mostrando a vida imortal do espírito. Então, aquela lição era extremamente importante. E ele precisava deixar marcada essa lição. Eu acho que nós comentamos aqui, a morte dele, do corpo dele, precisava ser pública e todos terem certeza da morte. Ele precisava passar por aquele martírio para que todos assistindo tivessem a certeza que aquele corpo não continuou vivo, para ele poder se manifestar como espírito no domingo. Então, essa marcação era necessária e isso ele não podia abrir mão de passar. E só para a gente finalizar, meu amigo, você tem ali o brado final de Jesus na cruz. Quando ele entrega a sua alma ao Pai, ele diz,
Pai, por que me abandonaste? Qual é o sentimento nesse momento? Então, né? Novamente, pode ser que ele falou, pode ser que ele não falou, mas eu estou tomando aqui como base o que está escrito, porque eu sempre falo isso. Eu acho muito perigoso a gente fazer uma análise de que, mas Jesus não teria falado isso mesmo. Ou no episódio do deserto, Jesus era um espírito puro, não poderia ser tentado por nenhum espírito, né? E no episódio da transformação da água em vinho, Jesus não poderia ter transformado em vinho, porque o vinho embebedece as pessoas e faz mal. Onde já se viu Jesus fornecer álcool para as pessoas? Então, assim, está escrito. É melhor tentar interpretar e tirar dali o espírito da letra do que você discutir se aconteceu ou não aconteceu. Então vamos entender que tenha acontecido, tomando por base que tenha acontecido este fato e ele tenha dito: meu pai, por que me abandonaste antes da morte do corpo físico? Eu acho que a gente tem que voltar mais uma vez a isso que eu estou me referindo de sentimento, né? Então, eu naquela hora, me colocando no lugar do Cristo, sendo crucificado e perguntando: Deus meu, por que me abandonaste? Acho que é essa a frase certinha. Eu acho que é. E é uma frase que está lá no Salmo, tem um Salmo que fala exatamente isso, tem uma explicação, a gente pode até fazer um podcast falando sobre isso, bem interessante. Vamos partir, como você falou, ele falou, qual o sentimento que isso me traz, né? A mim, particular, né? Qual o sentimento dessa fala, né? Às vezes a gente também não faz isso no dia a dia, né? Nós, eu posso falar de mim e de você, temos uma fé enorme em Deus. Mas não tem alguns momentos que parece que Deus nos abandonou, assim, a gente não tem essa sensação, assim, né? Não só nós, como você pega, por exemplo, Teresa de Ávila, uma mística assim, extremamente fiel, ela vai levar comida para um povoado que estava isolado, com um burrico. A enxurrada pega ela com o burrico leva a comida e ela quase vai indo embora. No barranco, né? Segundo a narração dela, daí diz que Jesus aparece, tira ela daquela enxurrada e fala assim para ela: Teresa, tá vendo como eu trato aqueles que trabalham para mim? E aí a resposta dela: por isso que tem tão poucos, né? Porque, puxa vida, eu tô aqui fazendo um esforço danado, você me, né, deixa tudo ir embora, as pessoas vão continuar passando fome, o burrico foi embora, e eu quase que fui, e isso é assim que você cuida de quem trabalha para você. Então, eu entendo que há uma angústia nessa hora, né, dela, né? Não é falta de fé, ao contrário, é uma angústia. Fala, puxa vida, né? Eu estou fazendo bem, eu estou aqui querendo ajudar. Então, pegando essa ideia e trazendo na boca de Jesus, né? Fala, puxa vida, Deus, eu estou no meu esforço aqui, eu estou dedicado à obra, eu estou trazendo amor e lição para eles, mas será que eles são tão ruins assim, né? Será que é isso, né? Talvez porque me abandonaste nessa tarefa sozinho, né? Será que não dá para mandar um apoio aí? Será que não dá para a gente fazer? Eu fico entendendo dessa maneira, sabe? Deve ter uma angústia. Alain, é interessante o que você diz, e essa história é simbólica, né? Cheia de... é muito emblemática. Mas isso revela o que nós acreditamos, que a fé se constrói na dúvida. Uhum. A dúvida é que constrói a fé. Então, essa fé raciocinada, porque a gente está falando raciocinada. Eu tenho que raciocinar, pensar sobre ela, ver se ela faz sentido, duvidar dela, criticar esta fé. E são nesses momentos que a gente vive angústia. No momento que você está racionalizando a sua fé. Você racionaliza. O que ela fez, Teresa de Ávila? Ela racionalizou, falou: não é possível, eu estou aqui fazendo um trabalho no caminho, vem essa chuva, me joga no barranco, quase morri. Ela está racionalizando. Será que é assim que Deus trata
Não. Será que é assim que Jesus trata os seus amigos, né? Ela vai dizer para ele, é por isso que tem tão poucos amigos. Por isso tem tão poucos amigos. Mas é aí que se constrói a fé. Então, aquele que duvida não é porque tem pouca fé. Ao contrário. Então, talvez, novamente aqui, considerando que isso tenha acontecido de fato, talvez seja isso, seja uma oportunidade para a gente entender que mesmo Jesus, diante de uma situação iminente, dificílima, dolorosíssima, ele também está construindo a sua fé. Porque nós não sabemos qual é o limite da perfeição. Não. Não sabemos, né? Entre os espíritos puros, qual é o grau da perfeição? E a gente não sabe também, né, Wilson, o que é essa perfeição, né? Porque a gente só consegue falar e imaginar isso do nosso ponto de vista ainda muito limitado. Agora, num nível avançado, né, que a gente não consegue se colocar por falta de capacitação mesmo, como será que é visto, como que você mesmo se vê, né? Quanto que eu preciso me aprimorar em cada ponto da minha evolução espiritual? Realmente não dá pra gente saber, né? Câmera em mim. Imagina, Alain, uma lagartinha falando para outra lagartinha. Tá vendo aquela borboleta lá, linda, colorida? Eu vou ser igual a ela. Bom exemplo esse que você deu. A partir da visão, da perspectiva de uma lagarta, uma loucura aquilo, né? Como isso? Eu nunca vou poder entender isso, né? Como que eu vou ser uma borboleta daquela que voa? Eu vivo me arrastando com a barriga no solo. E é pegando exatamente este seu exemplo que eu fico imaginando a gente olhar para a borboleta que é Jesus, né? E a gente, essas lagartinhas rastejantes ainda, e tentar entender por que ela voa e para naquela flor, e voa e para naquela outro lugar. E por que aquelas cores são tão bonitas? Por que aquelas cores são tão bonitas? Por que aquilo me encanta tanto? Porque ela voa e eu rastejo ainda, né? Então, pegando do nosso rastejar, da nossa ainda pequenez evolutiva, né? Do nosso limite, eu, olhando para esse Jesus, eu imagino quanto nós temos para aprender ainda. É isso aí, meu amigo. Eu acho que de tudo que a gente conversou, fica o exemplo da relação de Jesus com Deus. Como ele, o Espírito puro, se relacionava com Deus. Então, fica para a gente esse exemplo, como nós devemos nos relacionar com Deus, né? Baseado nessa fé, que é uma fé raciocinada, que é uma fé inabalável, segundo Allan Kardec, que seria a fé que pode ser confrontada à razão, aos acontecimentos, à ciência, em todas as épocas da humanidade, mas que não é uma fé alienada, é uma fé viva, né? E que possamos, de nossa parte, enfrentar as nossas dificuldades sem abrir mão do amor, como Jesus nos exemplifica. Muito obrigado, isso aí, meu amigo. Até a próxima.